Eu aprendi errando, não é? Tive muitos desacertos. A pessoa mais competente acaba por ser mais cobrada, ao ser mais cobrada ainda fica mais competente. Você nunca dá tarefa para um desocupado, né? Eu digo sempre que a influência é o maior dos poderes, não é? Porque o poder da decisão, o poder hierárquico é muito efêmero, não é? Ele se circunscreve a um tempo. Porque aquilo que eu sei, eu devo aos alunos e devo aos clientes. Não é aquilo que eu li nos livros, são as experiências, são as conversas, são as possibilidades de troca. Depois que a gente desligar dessa conversa, nós seremos pessoas diferentes. Ser CEO não é um objetivo, ser CEO é uma consequência que eu antes tinha, mas não desejava, e hoje desejo e é muito difícil ter. Usa-se muito a palavra agile com o significado rapidez. E não é assim. O agile não é necessariamente mais rápido. É com certeza mais simples. Que a forma mais cara de pagar é com dinheiro. É mais naquilo no ser e menos no ter, não é? Sim. De facto, o meu património é esse conhecimento. Não tenho outro património para deixar como legado, não é? Seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Esse espaço maneiro, sou suspeito de falar, porque é aqui que eu converso com gente boa, né, com pessoas que têm muita coisa para compartilhar, né, já vamos pro terceiro ano desse espaço que é só alegria. Esse é o penúltimo episódio da temporada 2021 e eu acho que a conversa vai ser top. Eu sempre falo isso, porque todo convidado vem e me dá uma aula. E eu fiz um bate-papo prévio com o convidado de hoje. E só o bate-papo prévio eu já falei, pô. Sabe aquele momento que você sai e você fala, cara, que top. Abre a câmera aqui, deixa eu apresentar meu amigo. Carlão, beleza? Olá, fala, Emer. Beleza? Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez estamos juntos aqui, sempre um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Todo meu, cara. E na verdade o convidado de hoje você tem uma influência, né? Você quem o apresentou pra gente. E, pô, eu quero dar muita risada com vocês dois hoje aqui, porque falaram que vai ser um lance de um jogar a verdade na cara do outro aqui agora, que eu quero só ver. Não, mas ele que é o professor, foi e é meu professor até hoje, né? Então vai ser... Vai ser, com certeza. Continua sendo uma aula, né? Ó, o convidado de hoje, direto de Lisboa, um português que já trabalhou em 26 países, que já ensinou em 16 universidades, 5 continentes, já presidiu a Rei e a Mercer. Não sei se você conhece a consultoria, tenho certeza que todo mundo... ouviu falar, né? Não sei se já ouviu falar. Então, assim, chega de falar, porque nada disso representa quem realmente ele é. Pedro Martins, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu só quero agradecer o vosso convite, vai ser um grande prazer este bate-papo. Nossa, a gente que agradece aqui, pô, o tempo que você vai disponibilizar pra gente aqui. Eu queria fazer uma pergunta já pra começar. Qual que é a receita do pastel de Belém? Você já conseguiu captar ou... Então, isso quando eu soubesse isso, eu não estaria aqui a dar entrevista a vocês, estaria... É muito nas prime. Maldivas, no Havaí, devendo da fortuna que eu ia ganhar com essa receita. E escondido. Até né? hoje, você sabe que é uma receita dos jesuítas, não é? Do século... finais do século XVIII, início do século XIX, que até hoje é mantida em segredo, não é? Uhum. As pessoas da família que conhecem essa receita não viajam juntas, etc., porque se houver algum desastre, eles não querem perder uma receita que tem praticamente 200 anos, né? Que o cara chega... É a Coca-Cola de... Pois é, né? É o secreto, né? Da Coca-Cola. Tava vendo isso recentemente até. Quer dizer, mas o cara chegou em Portugal, tá ali em Lisboa, ele falou, chega numa padaria, eu quero comer o pastel de Belém, os caras já falam, se tu quer comer, vai pra Belém, porque aqui não tem, aqui é o pastel de Lisboa, né? Como que é isso mesmo, Pedro? Só existe uma confeitaria que se chama Confeitaria dos Pastéis de Belém. É uma confeitaria só, que fica no bairro de Belém, que está autorizada a usar a designação de pastel de Belém. Porque no mesmo bairro existem outras confeitarias que fazem um bolo muito parecido, que se chama pastel de nata. Que é o título mesmo. O que se vende no Brasil é pastel de nata, não é pastel de Belém. Pastel de Belém só na confeitaria
do pastel de Belém. É uma só no mundo. Que top. É que nem champanhe. É, você fala aí. Mas isso é só uma das coisas que esse teu país tem muito para oferecer de coisa bonita, assim, né? Pedro, quem é você quando não tá trabalhando? Não sei nem se essa pergunta cabe, cara. Porque você é um cara que gosta, você é um cara que se realiza trabalhando. Parece que alguém me contou isso, mas quem é você quando não tá trabalhando? Você vai ter que tentar achar uma resposta para essa primeiro. Eu faço muitas coisas quando não estou trabalhando, mas eu também me divirto trabalhando, não é? Eu sigo aquela velha máxima do Charlie Chaplin, que se você não quer trabalhar na vida, faz uma coisa que você gosta, não é? Então, como eu faço aquilo que eu gosto, eu não Trabalho. o trabalho não me pesa. Mas gosto muito das outras coisas, gosto muito de viajar. Também é verdade que muitas vezes viajo em trabalho e depois aproveito e junto o trabalho com lazer. Gosto de mergulhar, gosto de fotografia, gosto de andar de bike. Há outras coisas que eu gosto de fazer, não é só trabalhar. Essa história da fotografia é muito boa, né? Como é que você mergulhou nesse campo? Porque a escolha por fotografia foi uma coisa inusitada, né? Como é que foi isso, cara? Já junta com o começo da tua história, né? Que é bem maneira. Você vai às raízes, vai lá ao fundo, né? Isso tem a ver com a história, como é que eu cheguei ao RH, não é? Como é que eu me virei consultor de RH, professor desta área, etc. Isso remonta aos meus 10 anos de idade, portanto, eu estou com 66, portanto já lá vão 56 anos atrás. Nessa época, Portugal vivia a ditadura de Salazar, e os jovens no liceu tinham que fazer uma espécie de exercícios paramilitares, tinham uniforme, marchavam, faziam saudação nazista, etc. E eu nunca gostei dessas coisas. Só que na altura já começava a abrir uma certa abertura, já não era aquele fascismo pesado, já havia um pouco de abertura, e davam oportunidade às crianças que não queriam ter esses exercícios paramilitares de ter outras atividades de natureza cultural. E eu fui fazer um curso de fotografia, não porque eu me interessasse pela fotografia, mas para deixar de ter essa atividade paramilitar. Entretanto, relacionado com esse grupo que estudava fotografia, também estudava jornalismo, também estudava rádio, e isso, eu como sempre fui uma pessoa muito interessada em conhecer e fazer coisas novas, acabei por rapidamente passar da fotografia para o jornalismo. Aos 12 anos eu era diretor do jornal do liceu. Depois, aos 14, 15 anos, eu era diretor da rádio interna do liceu. Era uma rádio que só passava dentro do liceu. Aos 17 eu era já era produtor de uma rádio nacional, que era a Rádio Renascença. Aos 19 eu era produtor de televisão, do canal, na época só havia um canal de televisão em Portugal, que era a RTP, ainda há preto e branco, não é? Aliás, eu produzi o primeiro programa colorido em Portugal. Depois eu fui fazer o meu curso de psicologia, que eu inicialmente estava destinado a ser arquiteto, mas depois veio a Revolução Democrática de 74 e comecei-me a interessar muito pelos fenómenos de natureza sociológica, psicológica, etc. E fui fazer psicologia social e organizacional. Depois, como eu disse, fui para a rádio, para a televisão, e cheguei aos 24 anos de idade no topo da carreira de produtora, e fui convidado para criar a primeira agência de comunicação interna que houve em Portugal, que pertencia ao grupo Saatchi & Saatchi. Então aí eu cheguei à conclusão que eu estava um pouco adiantado no meu tempo, porque ninguém queria comprar serviço de consultoria de comunicação interna. E essa agência de comunicação pertencia ao grupo Saatchi & Saatchi, que era dono também do A-Group, não é?
E eu ouvi, olha, eu vou deixar de ser consultor de comunicação e passar a ser consultor de recursos humanos, senão não pago os boletos, não é? E foi assim que eu virei consultor de recursos humanos. Tudo começou na fotografia aos 10 anos de idade. Cara, e você vê que essa questão de liderança, isso é bem curioso, né? Porque parece que é a natureza te chamando, bicho, para ser executivo. Quer dizer, 12 anos você já lidera um grupo, com 14 anos já está liderando outro grupo, e você alcança o topo da tua carreira muito cedo, que é o ápice de todo jovem que é uma parada como essa, e de repente você chega ali, pelo que você está contando agora, e fala, não, vou mudar de área. Eu quero trabalhar, fazer minha própria empresa de comunicação, aí dá um tiro que está muito à frente do tempo e fala, volta atrás. E a Rei... Como que é isso pra você? Porque ser líder não... Tem o glamour da liderança, acho que tem muita gente que vai pelo glamour, mas tem muita gente que parece que não tem como dizer não, né? A engrenagem do universo coloca-se ali no prumo, né? E acho que tem muito da visão de você só olhar o lado bom da coisa, né? Você só olha o glamour da liderança, né? Você não olha os tropeços que tem no meio do caminho, né? Eu aprendi errando, não é? Tive muitos desacertos. Eu falei o resultado do percurso, mas pelo meio houve muitos acidentes, digamos assim. Uhum. Bom, eu tenho uma teoria sobre a questão das competências, que é o seguinte, não é? Que às vezes nós dizemos que se fomos nós que escolhemos a nossa carreira ou se fomos escolhidos. Uhum. Eu acho que há aqui uma espiral que é o seguinte: quando você faz uma coisa bem feita, ou um pouquinho mais bem feita que o seu parceiro, que o seu concorrente, a tendência é que quando houver um novo desafio vão cobrar a você e não ao cara que não fez tão bem quanto você, não é? Então você vai ter mais a oportunidade de aprimorar essa competência, porque vai ter cada vez mais experiência do que ele. E isso vira uma espiral. A pessoa mais competente acaba por ser mais cobrada, ao ser mais cobrada ainda fica mais competente e chega a um ponto que a pessoa não pode recusar, digamos assim, os desafios que lhe aparecem simplesmente pelo facto de que tem uma certa responsabilidade social. Eu dou sempre o exemplo do cirurgião, do Pitangui, não é? O Pitangui fez cirurgia praticamente até morrer com mais de 80 anos de idade. Por quê? Porque ele queria ganhar dinheiro? Não, ele até fazia isso gratuito lá na Santa Casa, no Rio de Janeiro. Agora, se o cara estava lá na sua ilha de Angra, sabia que havia um jovem que tinha entrado todo estropiado na Santa Casa do Rio, que o facto de ser ele a fazer cirurgia ou outra pessoa ia fazer uma diferença para o futuro desse jovem, ele não tinha coragem de continuar à sombra da bananeira e dizer, não, eu estou aposentado, eu já fiz a minha parte, não quero, não estou para isso. Pegava no helicóptero, até inclusive gastava dinheiro do bolso dele para ir lá fazer a cirurgia. Uhum. Eu acredito que isso passa em muitos profissionais, se não todos os profissionais, que alcançam uma posição destacada. Eles não fazem isso nem por dinheiro, nem sequer por o projeto de vida. Fazem isso reativamente porque são cobrados para o fazer, não é? Uhum. É um pouco da linha. A gente trouxe um convidado aqui, o João Cordeiro. Ele fala muito de accountability, que é essa palavra em inglês que a gente não tem uma tradução para ela, mas o que você está falando para mim é um pouco disso, né? São as virtudes morais meio que pedindo para você, cara, é isso que você tem que fazer, nada diferente. Quando eu olho para o exemplo desse médico que você me colocou, é exatamente isso, cara, você tem uma habilidade, algo que é diferente e que pro princípio da utilidade, que é o que a gente vive, talvez fosse o grego que é inútil, eu trabalho na minha virtude para mim, não para te servir, né? E hoje a questão do ser servo, a gente tava falando muito de ser servo. Disso, O Carlos gosta de fazer comida assim, ele tem o prazer de ver, eu também digo a mesma coisa, quando eu faço um hamburguinho, ver as pessoas se alimentando, é uma parada tão gratificante, né, de ver alguém comer o alimento que você tá fazendo, você fala, pô, que maneiro, eu quero mais disso. Você fez um bem ali pra pessoa, né? A pessoa tá curtindo aquilo, né? Você tá fazendo uma diferença, né? Pode ser pequena, né? Pode ser num gesto simples, mas você tá fazendo alguma diferença, né? Mas eu vejo um pouco dessa associação, Pedro, que eu acho que é do que você tá falando, cara. Por outro lado, tem um preço também isso, né?
Porque você deixar o local do descanso, você ficar longe, né, da família, pô, isso acho que é o preço um pouco desse sucesso. Se bem que há um prazer nisso. Como é que é essa mistura, Pedro, entre esse prazer e algo que também às vezes compete com, sei lá, cara, com a tua saúde, com os teus relacionamentos? Como é que você lida com isso, cara? Você vê que é o café com o presidente aqui, né? Eu tô querendo me aproveitar desse momento de um cara que já tomou muita porrada e fala, me ensina. Não que eu... Me ensina, bicho. Fala, diga. Então, muitas vezes se dramatiza muito a situação falando do preço que você tem que pagar. Eu acho que a vida tem equilíbrios naturalmente, se isso fosse ruim para mim, eu não tinha seguido esta vida, tinha mudado de vida em algum momento, não é? Se eu seguia, porque o custo-benefício continuou sempre a ser positivo até os dias de hoje. Mas é uma vida diferente, não é? Não, é diferente um cara saber que todos os dias vai jantar com a família no mesmo horário, etc. Mas depois tem outros atrativos, não é? Por exemplo, as minhas filhas também acabaram por ter o vício das viagens comigo, e elas hoje também viajam pelo mundo, também têm uma carreira internacional, etc. Acredito que em grande parte foi influência minha, que fez com que elas tivessem o mundo como horizonte e não a rua, não é? Naturalmente que essa abertura de horizontes dá uma perspectiva de vida muito mais rica, muito mais intensa, muito mais interessante. Mas também dá alguma instabilidade, não é? Eu já comentei com você, tenho 5 casamentos, 5 divórcios, e nunca briguei com nenhuma ex-esposa, que é a parte interessante da história. Eu costumo dizer que perdi por falta de comparência, não por conflito. E hoje, naturalmente, temos todos estes meios de comunicação mais fáceis, não é? Inclusive a que nos permite estar a fazer esta entrevista a 10 mil quilómetros de distância. Porém, há pouco tempo atrás não era bem assim. A pessoa está na China e fazer uma ligação telefónica para Portugal ou para a Alemanha ou para o Brasil, os países que eu já morei, não era uma coisa que se pudesse fazer todos os dias, não é? Tinha que fazer espaçadamente no tempo. E também não adiantava que a família fosse comigo, porque eu acabava de estar poucos dias em cada cidade, portanto isso resultava de facto numa mobilidade que não seria boa para ninguém. Sim, a família tinha a sua estabilidade geográfica e eu me movimentava e em determinados momentos da vida se perdeu um pouco a conexão e cada um seguiu a sua vida, né? O que eu curti na nossa conversa que nós fizemos antes, prévia, é um pouco disso, porque você expôs com sinceridade a forma como você pensa e age e faz as escolhas. E eu achei isso muito legal. Quando você abriu essa questão dos casamentos, você disse agora... Eu achei isso, cara, de uma franqueza interessante, porque você falou, meu, é isso, tipo, eu fiz escolhas e eu acho que dentro da tua cabeça, você se arrepende, depois você responde, mas você se arrepende de algo que você fez e mudaria? Se você encontrasse o Pedro há 30 anos, lá aquele garoto, agora, aquele garoto, você diria algo pra ele, assim, pra dizendo assim, cara, vou quase que de volta pro futuro, né? Deixa eu acertar alguns pontos aqui pra mudar alguma coisa, né? Responda isso pra mim antes, depois eu concluo meu raciocínio, cara. Bom, se esse Pedro fosse meu filho, eu dava-lhe uns bons tapas e dizia que o cara tem juízo, porque esta vida itinerante é uma aventura muito grande, pode dar certo e pode não dar certo. Se eu reencarnasse esse Pedro da 40 anos atrás, eu faria exatamente tudo o que fiz, porque eu não consigo ser diferente, não é? Eu não consigo viver sem essa adrenalina, não consigo viver sem esse empreendedorismo, não consigo viver sem esse risco que faz parte do meu DNA, não é? Sim, isso é muito legal, cara. Gosto demais disso que você está falando. Como é que tá a vida hoje? Você é o CEO da PM Hub, que é uma holding, na verdade você tem vários negócios ligados a você, e conta um pouquinho disso também, depois da questão do método ágil, que é um negócio que você mergulhou há um tempo, quer dizer, de presidente a estagiário,
Essa é uma gangorra também da vida, muito legal, né? Porque em uma coisa você domina e na outra você aprende. Eu acho que tá um pouco da química da vida. Fala do negócio e conta um pouquinho disso que você tá vivendo atualmente, cara. Então, você há pouco falou daquelas saltos disruptivos da minha vida, não é? Uhum. Eu diria que tive 2 grandes saltos disruptivos na minha vida. O primeiro foi quando eu deixei de ser... eu era produtor de delegado da RTP, que era, como eu disse, o único canal de televisão que havia em Portugal. Produtor de delegado era o topo de carreira como produtor, não é? Eu fui o primeiro professor universitário de direção e produção televisiva em Portugal. Portanto, era... Foi por isso que você perguntou quantas câmeras eu tinha aqui. Ele já tava... O cara tá ligado é na produção, filho. O olhar dele já tava em outro lugar. Continue, Pedro. Danado. Não, eu tenho que saber que vocês estão vendo. Imagina, porque eu assim tinha que tirar a calça de pijama se tem aqui alguma... Bom, mas estava no topo de carreira da área televisiva, fui diretor de produção de cinema, também com 22 anos de idade, ainda hoje tenho a carteira profissional de diretor de produção de cinema, fiz várias longas, etc. Isso tudo até aos 24 anos de idade. Quando eu cheguei aos 24 anos de idade, eu percebi que não podia evoluir mais nesse setor. Uhum. Então, voltei à estaca zero, voltei a ser aprendiz, que foi começar a consultoria de comunicação interna, como eu falei há pouco, que aprendi tudo de novo. Depois, entretanto, tinha o background da psicologia, mas como sabemos, o background da psicologia não é suficiente para ser consultor de recursos humanos, é preciso mais alguma coisa. E isso depois voltei de novo para o zero a ser consultor de recursos humanos, não é? Uhum. E cheguei até aos 42 anos de idade, quando eu era presidente da Mercer em Portugal e era o diretor europeu da área de Change Management. Na altura eu tinha 2 casas da empresa, tinha 4 carros da empresa, a minha família tinha uma viagem para qualquer cidade em qualquer parte do mundo mensal para me acompanhar e eu abri mão disso tudo para criar uma microconsultoria. Uhum. Que doido. Por quê? Porque, de facto, eu senti que ali também, uma vez mais, não ia evoluir, porque estava num ponto em que aquilo que a Mercer fazia não era exatamente aquilo que eu achava que deveria fazer em termos de agregar valor aos clientes. E criei a minha empresa de consultoria em 1998, não é? Mas você gosta de histórias? Eu vou-lhe contar a história do dia em que eu resolvi criar a minha empresa de consultoria. E conte. Isso o Carlos não conseguiu quando saiu da Korn Ferry. Não, mas é que eu não cheguei a tamanha altura, né, sua, né, Pedro? Mas essa história é fantástica. Presta atenção aí, quem tá ouvindo aí também presta atenção aqui. Se for a mesma história que você me contou outro dia aí, é fantástica. Manda lá, Pedro. Foi um golpe de sorte, hein? Não foi, obviamente eu arrisquei, mas foi um golpe de sorte. Eu estava de férias, eu recordo-me, era dia 8 de agosto de 1998. Eu estava de férias, com os pés na água da piscina lá de casa, e recebo um telefonema do Herbert Dimmel, que era o presidente da Volkswagen na América Latina. E ele disse, olha Pedro, eu preciso de você aqui para fazer um team building, porque eu não me entendo com os brasileiros, nem com os argentinos, e eu preciso de você para fazer um team building aqui. E eu na altura disse, olha, eu não posso fazer isso. Eu sou diretor da área de Change Management da Mercer, tenho 8.000 subordinados aqui na Europa, e o meu papel já não é mais fazer consultoria, eu dirijo esses consultores. E eles assim, você não entendeu, eu estou desesperado, eu preciso de você aqui dia 1º de setembro. E estávamos a 8 de agosto. É. E eu assim, não tem como. Eu insisto.
Então aí eu abri o jogo com ele e disse, olha, eu estou há 2 anos a negociar aqui com o meu chefe em Nova York, o VKS Macahendro, para sair da Mercer, para eu criar a minha própria consultoria, porque eu realmente tenho convicções que não são as mesmas que a Mercer tem. Mas eu não posso trabalhar com você. Eu até seria o momento ideal para eu ir trabalhar com você, mas não posso porque eu tenho um contrato que eu tenho que preservar os meus clientes na Mercer durante 2 anos. E se eu não fizer isso, tenho que pagar uma indenização absurda. Aí o Demel insistiu, você não entende, eu quero você. Não lhe perguntei quanto custa, não é? Não estava dando opção, eu tinha trabalhado com o Demel na Alemanha quando ele era o presidente mundial da Audi, não é? Então eu lá liguei ao VKS Macahendro em Nova York e disse, olha, VKS, eu vou sair. Agora, porque cada vez que eu dizia que ia sair, o cara me dava mais condições, como eu disse, tinha 2 casas da empresa, 4 carros da empresa, viagem para qualquer parte do mundo para a minha família. A minha filha mais nova, na época, tinha um cartão Senator da Lufthansa. Senator é o top dos cartões de milhas da Lufthansa, e ela tinha só 4 anos, só de me acompanhar, não é? E aí o VKS disse, vai para Nova York. Vai para Nova York e vamos conversar. Então, você sabe que a importância dos executivos nos Estados Unidos se mede pelo tamanho da sala, não é? É verdade. Eu digo que ela era tão importante, tinha neblina na sala. Estava no topo, filho. Tinha assim uma mesa enorme, só com uma folha de papel lá. Ele virou-se para mim e disse assim, olha, Pedro, eu gostaria muito que você me mantivesse aqui na empresa, mas já vi que não vale, desta vez eu não vou insistir, já vi que não vale a pena. Então vamos negociar a sua saída. E eu pensei, lá vem a porrada, não é? Lá vem a multa, lá vem tudo isso, o cara vai infernizar a minha vida. Então ele disse o seguinte, olha, em primeiro lugar, eu só vou deixar sair se você durante 2 anos fizer consultoria interna na Mercer, aos nossos consultores. Porque muitas das metodologias da Mercer, nomeadamente o sistema de gestão de desempenho e outros, tinham sido criados por mim. Então, ele queria que durante 2 anos eu continuasse a supervisionar os consultores da Mercer. E eu assim, bom, já sei que vou ter que fazer isso na faixa, não é? Ele disse, não, vou-lhe pagar exatamente o mesmo salário que você tinha como presidente da Mercer em Portugal. Vou-lhe pagar para você ser consultor interno nosso, sem ser exclusivo, não é? Eu podia fazer outra atividade. Bom, só aí já fiquei com um salário. Obviamente não tinha os bónus, não tinha essas coisas, mas tinha um salário por inteiro. Depois disse, olha, graças ao seu trabalho, ao bom trabalho que você fez aqui, vamos lhe dar um presente. Então o presente é o recheio, as mobílias das casas que você tem, que eram casas da empresa, não é? Uhum. Que eu depois vendi, fiquei com isso, e dos 4 carros você escolhe 2, que são presentes para vocês. E assim, tá bom. Pacote tô generoso. À espera da multa, que vai ser na multa que o cara desconta para 0 a 0. Com juros e correção monetária. Mas eu tenho que dar os 2 braços, né? Quando chegar a multa, o cara diz-me o seguinte, olha, eu não lhe vou cobrar multa nenhuma, em primeiro lugar, porque isso só ia prejudicar a Mercer, não é? Porque se eu fosse cobrar essa multa à Volkswagen, a Volkswagen ia ficar brava comigo, não era com você. Então, não faz sentido eu cobrar-lhe a multa. Então, olha, felicidades, vamos continuar a ver durante os próximos 2 anos, porque você vai continuar a ser nosso consultor, se bem a nível interno, fazendo consultoria aos nossos consultores, aos nossos diretores, e tem esses presentes dos 2 carros, das mobílias, e não pode ir trabalhar no dia 1º de setembro lá na Volkswagen, que nós não cobramos nem um centavo. Bom, eu lembro-me que eu estava num hotel ali perto da Broadway, no Sheraton, e na altura não tinha celular, portanto isto foi em 98, eu vou correr para o hotel para dizer ao Demel que eu estaria em Buenos Aires dia 1º de setembro, conforme ele me tinha pedido.
Aí o Demel faz-me a simples pergunta, tá bom, e quanto é que isso me vai custar? E eu lá lhe falei qual eram os meus honorários, que ele concordou, bom, mas não é isso que me preocupa, o que me preocupa é essa multa que deve ser pesadona. Eu disse assim, olha, a multa seria 2 anos do meu salário. Mas a Mercer abriu mão da multa. Ele disse assim, então tá bom, então esses 2 anos de salário são para você. Então num dia só eu ganhei 4 anos de salário, foi 2 anos para fazer consultoria interna, os 2 anos que seria de multa que depois foi para eu receber, e ainda mais as mobílias e os carros e não sei o quê. Então imagina, foi o dia mais sortudo da minha vida profissional. Ganhou na loteria sem ter jogado. 4 anos de salário num dia só, numa tarde só, não é? Cara, tem uma coisa curiosa aqui, Pedro, porque todo convidado que chega, acho que o Carlos já ouviu essa, sempre encontra assim, me encontra em alguns momentos da vida pensando sobre algumas coisas e vê umas conversas que eu falo, puta, olha isso, cara, tô ouvindo isso aqui, não acredito, né? Eu tô passando... Eu gosto do MMA. Você gosta de luta? MMA? Você chega a assistir alguma coisa ou não? Não, eu fiz judô durante 18 anos e a minha luta sempre foi judô. Judô, né? Mas tem um lutador aqui que tá despontando, o cara chama Khabib Nurmagomedov. A gente fala o nome dele desse jeito aqui, mas com certeza não é assim que a mãe dele chama, né? Mas ele é um cara que tava no... Ele chama esse cachorrão. O cara no topo, assim, e ele disse, cara, eu não luto mais. O pai dele faleceu, lutava, tinha um acordo com o pai, e como ele é o filho mais novo da casa, na cultura da família, ele é o cara que cuida da mãe até o falecimento da mãe. E sente o drama? O cara, pô, pra ganhar milhões... Assim, ele pode estar entre os atletas mais bem pagos, com tudo de bolsa que ele pode ganhar, e ele disse, não vou, porque isso é um princípio aqui que eu estabeleci, né? Mas o lance é que é abrir mão no topo. E eu acho que tá aí uma grande virtude. Porque você não precisa esperar ficar ruim ou ficar tudo zoado, sabe? Você fala, não vou entregar mais com a excelência que eu entregava, que é a minha diferença, né? Se eu cheguei aqui é porque as pessoas viram, não, esse cara faz com excelência, então vamos dar mais um pouquinho, Você nunca dá a tarefa pra um desocupado, né? Tem um pouco do que o Pedro falou. Você vai procurar um cara que tá ocupado pra botar mal a tarefa pra ele. Porque o desocupado... Você quer que alguém faça rápido e bem feito, dá pra alguém ocupado, né? O desocupado não vai, né? Mas, Pedro, você tá me dizendo algo muito, muito interessante, cara. A gente conseguir fazer leitura de quando a gente chega, acho que num momento em que fala, aqui parou aqui. E não quero me contentar com isso. Não quero envelhecer nos meus 20 e poucos anos. Não quero envelhecer nos meus 30 e poucos anos, né? Precisa coragem, né, cara? Você orienta muita gente hoje. Parte disso que você colheu, você hoje mentoria executivos. Eu não sei, na tua consultoria tem algum braço nessa linha, cara? Depois você vai continuar falando de mais frentes que ela tem. Não, eu faço coaching, inclusive eu faço coaching a alguns presidentes de grandes empresas internacionais, mas onde eu acho que acabo por ter mais influência ainda é como professor universitário, não é? Uhum. Eu digo sempre que a influência é o maior dos poderes, não é? Porque o poder da decisão, o poder hierárquico é muito efêmero, não é? Ele se circunscreve a um tempo. O poder da influência da pessoa servir de espelho, e acho que é isso o papel do professor, ele é praticamente ilimitado, se esgota no tempo. Por exemplo, eu conheci o Carlos como professor dele, e se algum motivo hoje estamos aqui a conversar é porque eu acho que ficou alguma sementinha dessa época que nós nos conhecemos nessa condição, não é? Não, com certeza. E assim, só para reforçar esse ponto, né, Pedro, as aulas do Pedro, acho que quem já teve o prazer de assistir, as aulas são extremamente envolventes, né? É impressionante a capacidade que o Pedro consegue de transmitir conhecimento e marcar aquele conhecimento na vida das pessoas que você leva realmente pela vida, né? Então, é algo realmente impressionante. Eu acho que é um dom, né? E é muito legal ver alguém com o nível do Pedro, né? De conhecimento, de profissionalismo do patamar que chegou,
e se dedicar, né, a ensinar as pessoas, né, que também a gente falava, né, você falou agora há pouco lá da comida, da questão do servir. Eu acho que o professor ele tem muito isso do servir, né, e uma vez procurando o que queria dizer professor, né, professor é aquele que professa, né, então assim, ele professa aquilo que ele acredita, né, então quem realmente é professor é aquele que transmite aquilo que acredita, né, eu acho que o Pedro aí é realmente um excelente exemplo de professor, porque ele transmite, ele não simplesmente transmite teorias, ele transmite aquilo que ele realmente acredita e aquilo que realmente faz sentido, né? Então, acho que é muito legal. Foi realmente um super prazer conhecer o Pedro naquele momento. Acho que foi um grande achado, e acho que aí já se vão aí, não sei, acho que uns bons 15 anos ou talvez mais aí de amizade, né? Acho que já faz mais do que isso, né, Pedro? Exatamente. Aí, Pedro, teu pupilo aqui, você mexeu com o menino, hein, cara? Né? Esse cara é fera, E o Pedro continua na ativa, né, Pedro? Você continua aí com vários cursos também, né? Colocando aí também, né? Continuo, sim. Ainda hoje, acabando esta conversa, vou dar aulas até às 3 da madrugada. Pô, e a gente falou isso ontem, Pedro. Você tá nessa... Ontem você fez isso, hoje, rapaz, como... meu amigo, não é fácil não, hein? Quero ter a vida do Pedro, então, meu amigo, prepara para não dormir, tio. Mas eu gosto, eu não faço isso por sacrifício, faço isso com grande prazer. Mas sabe que eu acho que aquilo que eu dou aos alunos e dou aos meus clientes como consultor, não é dar, é uma troca. Porque aquilo que eu sei, eu devo aos alunos e devo aos professores. E devo aos clientes. Não é aquilo que eu li nos livros, são as experiências, são as conversas, são as possibilidades de troca que nós tivemos, não é? Isso faz também com que, por exemplo, eu não consiga dar 2 aulas iguais sobre o mesmo tema. Não é? Eu recordo que uma vez tive um aluno que hoje é diretor da Ernst & Young, na altura era gerente, julgo eu, que o cara tinha feito uma matéria comigo e no ano seguinte o cara entra de novo na sala. E até como ele chegou um pouquinho atrasado, ele entrou na sala e eu digo, Alexandro, é o nome dele, é argentino. Alexandro, você se enganou, você já fez esta matéria, o que é que está aqui fazendo? E eles assim, pois é, mas eu quero fazer de novo. Então o cara assistiu de novo, mesmo com a matéria feita, assistiu de novo às minhas aulas todas. No 3º ano ele voltou de novo a fazer a mesma disciplina. Eu disse assim, fazer a 2ª vez é burrice, agora fazer a 3ª é imperdoável, não é? E ele disse, não, é porque não estou fazendo a 3ª vez, porque as aulas são sempre diferentes, você sempre dialoga com os alunos, você sempre procura cases novos que muitas vezes são os alunos que trazem, etc. Então não se trata de repetir 3 vezes a mesma matéria. Trata-se realmente, o tema é o mesmo, mas com abordagens distintas de ano para ano. E eu não tinha dado conta, digamos assim, dessa minha transformação de ano para ano, de turma para turma. Mas eu depois comecei a ver, é isso que me mantém atualizado, é isso que me mantém, digamos assim, contemporâneo, é essa vivência com os alunos, que são de gerações diferentes, contêm experiências diferentes, visões diferentes. E isso para mim é excelente. Eles são a água que mata a minha sede de conhecimento, não é? Eu vi o Clóvis de Barros Filho, é um professor famoso aqui no Brasil, não sei se já ouviu algum vídeo dele ou material, mas ele ficou bem pop, assim, um cara de filosofia que tornou a filosofia algo pop. Não só ele, o Cortella vinha nessa linha, os caras... Mas ele fala assim, exatamente, quando ele foi e colocaram ele a primeira vez num palanquezinho na sala e ele deu uma aula, quando ele chegou naquele momento, ele falou, era um cara zoado, eu não era aquele cara que tinha prestígio na sala, mas quando eu fui pra sala e eu falei... A sala era aquela zona, né? Parecia quando a gente assiste o Chavinho lá, que pegava o Seu Madruga, que ele vai dar aula e o professor linguiça não conseguia controlar a sala, aí aquele silêncio. É a mesma coisa. Quando ele começa a dar aula, 8 minutos depois ele conta que acabou e a galerinha fala assim,
Continua, professor, fala pra ele continuar. Tipo assim, ele se encontrou. É esse momento, Pedro, que você falou assim, eu me encontrei. Então ele fala, hoje eu posso dar aula pra baldes de cândida, então não podia ter um ser humano, mas é ali, cara, eu me achei dentro desse universo, né? E Pedro, uma coisa que você falou que eu curto, cara, é que se a gente parar pra notar, depois que a gente desligar dessa conversa, nós seremos pessoas diferentes. Algo em você vai me transformar, que vai continuar transformando o teu pupilo, que vai transformar a mim, entende? Então, de cada encontro, já não é mais a mesma pessoa. É impossível alguém querer encontrar o Pedro 10 anos depois e dizer, cadê aquele Pedro que você conheceu? Você fala, cara, me desculpa, cara, mas aquele Pedro, se ele ainda existir, é uma falha no sistema e, cara, coitado, porque aí você se acabou, porque tem que ser outro Pedro, né? Então, eu olho, o professor é um cara que tem que estar eternamente aprendendo e é um cara que vai ensinar muito daquilo que ele tem muito para aprender. A tua convidada, a amiga que você trouxe, eu não esqueço disso que ela disse. E ela falou exatamente, ela falou assim, cara, a gente quando tem que ensinar, a gente vai ensinar muito daquilo que a gente tem, chão para aprender pra caramba, né? Então é muito doido ouvir sempre um professor na nossa frente, porque é a chance que ele tem de transformar o ser humano que tá ouvindo ali, sabe? E acho que essa questão do ensinar também é uma capacidade, diria, talvez quase que infinita de você multiplicar também, né? Uhum. Porque você fala para várias pessoas que vai impactar várias pessoas. Então, né, aquilo que você tá falando, aquilo que você tá levando, você vai acabar impactando a vida de quantos, né? Então, é um fenômeno de multiplicação. Potencial de transformação, né? Ao mesmo tempo de uma responsabilidade muito grande, mas também de um resultado também na mesma proporção, né? Créditos para Natasha Bontempo. Natasha, obrigado. Foi você que disse isso aquele dia. Não esqueça, não. Pedro. História maneira, hein, cara? Não é fácil, não. Não, a minha da história é que é fácil, porque... É fácil. Quando você faz o que você gosta, né, Pedro? Acho que esse é o ponto, né? Nunca frustrei nada, não é? Nunca cheguei de manhã e dissesse assim, que saco, tem que ir fazer consultoria, tem que dar aula. Sempre fiz isso com prazer, com naturalidade, não é? Uhum. A musiquinha de fechamento do Fantástico nunca te trouxe um sentimento ruim, né, Pedro? Não, pelo contrário, até disse, puxa vida, amanhã vamos de novo para to be fun, não é? Vamos de novo nos divertir, não é? Acho que esse é um grande segredo aí, né, da satisfação, né? Uhum. De você se encontrar, porque eu acho que se você não encontrar aquilo que você gosta de fazer, né? E ainda que aquilo que você gosta de fazer talvez não seja compreensível para muita gente, né? Mas aquilo que você gosta de fazer é o que vai te trazer a realização e vai te dar essa energia, ao passo que se você não conseguir isso, a energia é drenada, né? Assim, você faz daquilo um sofrimento, né? E aí sim, né? Acho que um pouco do que o Pedro falava lá né? De desmistificar um pouco essa questão do sofrimento, acho que tem muito a ver da liderança, né? Que o Pedro falava, acho que tem muito a ver com isso, né? De você fazer aquilo que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você consegue fazer com propriedade e com energia, né? Agora, também é um facto que às vezes você sacrifica outras pessoas que não gostam daquilo que você faz, não é? Sim. Então, quando tem os divórcios pelo meio, quando tem todas essas coisas, houve alguém que sofreu com esse meu modo de vida. Eu tenho consciência disso, não é? Talvez de um certo egoísmo da minha parte. Recordo de ver uma redação de uma das minhas filhas que dizia o seguinte: quando o meu pai está em casa, eu gosto que ele me leia histórias. Aquele quando o meu pai está em casa doeu, não é? Porque você sabia que esse quando ele era relativamente raro, né, de acontecer. Né? Exatamente. Isso é uma coisa que doeu. E obviamente que hoje sempre tive uma excelente relação com elas e acho que elas hoje me entendem perfeitamente, não é? Mas ela, como eu disse, hoje elas também têm essa vocação para as atividades internacionais, tanto lazer quanto profissionais, mas
eu acredito numa determinada etapa da vida delas, eu lhes fiz falta e não estava presente, não é? Uhum. Cara, isso tem um... É muito doido. Esse é o momento dos encontros lá, né? É difícil a gente querer mudar a nossa trajetória depois, lá o filme que mostra, né? Mas essas escolhas, realmente, cara, é o preço. Aí tá o preço, né? Você fala, cara, não que as tuas filhas não te amam. Poxa, elas te amam. Elas imitam você. Tá aí, né? Agora elas viajam pra caramba e tal. E aí vai chegar um momento que o Pedro vai falar, pô, vem aqui fazer um cafunézinho no pai aqui, né? Ela passar a mãozinha na cabeça do papai. Ela fala, ih, pai, agora não dá não, eu tô aqui nisso aqui, tem um projeto aqui, assim, assado, vai ficar só no alô. Já acontece. Já acontece, né? Tá vendo? Eu moro a 10 quilômetros das minhas filhas e uma delas vejo de 2 em 2 meses e outra delas vejo uma vez por mês, não é? Uhum. Porque exatamente elas estão sempre em trânsito, sempre vão no congresso, têm um projeto, uma é arquiteta, outra é médica, têm sempre coisas que fazer em várias regiões geográficas, não é? E mesmo quando estão em casa estão sempre hiper ocupadas. Então, se eu tinha que pagar um preço, estou agora pagando o preço que elas estão cobrando. Mas ganha todo mundo que acaba aproveitando esses momentos aí que você tem para poder ensinar todo mundo, né, Pedro? Acho que é um negócio muito legal. Agora, eu acho, repara, que eu sempre falo o seguinte, como eu disse, já trabalhei em 26 países, devo conhecer em uns 70, e eu sempre falo o seguinte, já estive em regiões obviamente perigosas, no Paraguai, na Venezuela, já estive no meio de tiroteios, coisas assim meio estranhas. E eu sempre digo às minhas filhas, se eu morrer, vocês façam uma festa, não quero que chorem, porque a minha vida foi tão gostosa, tão prazerosa, que é motivo de celebrar. Não é motivo de lamentar. E às vezes eu falo no meu currículo, e às vezes os alunos me perguntam, mas quantos anos você tem? 300, não, para ter feito tudo isso, não é? E eu digo, eu acho que eu vivi mais que a média das pessoas da minha idade, ok? Uhum. E isso é uma grande virtude, porque todos nós queremos viver mais tempo, não é? As pessoas que chegam aos 80 querem viver aos 90, quem vive aos 90 quer viver até aos 100, e eu já vivi até aos 300, então já tenho aqui um compacto de vida que é de facto uma vida absurdamente rica, intensa, interessantíssima, e isso ninguém me tira, não é? Uhum. E é um facto que quando eu tenho esta vida, as pessoas que estão comigo também de alguma forma beneficiam dessa parte boa. Tem a parte ruim, como eu disse, mas também tem a parte boa, que é ter uma pessoa com uma abertura de horizontes diferentes, abertura à mudança diferente, enfim, acredito que de alguma forma elas também são beneficiadas por essa minha absorção, digamos assim, profissional e de atividades, né? E quais são teus próximos passos aí, Pedro? Você que é um cara inquieto, que não... Status quo para você é uma palavra que não está no teu dicionário, você está sempre correndo atrás. O que você tá olhando para frente aí? O que você pode compartilhar com a gente aí que você está olhando para frente e vai trazer? Então, conforme eu disse ontem ao Emerson, eu estou sempre a tentar aprender coisas novas, não é? Por exemplo, eu que atingi uma certa notoriedade, até internacional, no campo da produtividade e performance, não é? Cheguei a ser capa da Fortune como um dos 10 melhores consultores do mundo na área de performance. De repente entrei no Agile como trainee, como aprendiz, não é? E este ciclo da pessoa chega ao topo, depois vai à base, vai ao topo de novo e vai por aí. Aquilo que neste momento, se você me perguntar quais são os grandes projetos que eu desenvolvo neste momento, é a educação executiva super premium, digamos assim, não é? Eu neste momento coordeno alguns cursos, por exemplo, estou a meio de um curso, aliás,
com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem 10 professores de 6 nacionalidades diferentes, não é? Onde eu fui à procura dos melhores professores do mundo naquelas disciplinas. Então tem desde o vice-presidente mundial da Siemens, o vice-presidente mundial da Tata Consulting, como sabem, a maior consultoria de tecnologia do mundo, o vice-reitor da Kellogg School of Management, enfim, é pegar na nata da nata para oferecer cursos de educação executiva de alto nível internacional. Vou agora também começar um MBA, que aliás acho que foi por causa desse MBA que você me convidou para essa conversa, não é? Que você viu um post meu, que é o MBA de gestão de pessoas de alto impacto económico, que é uma das vertentes da gestão de pessoas que eu desenvolvo. Também para esse MBA nós vamos ter o patrocínio das associações de recursos humanos do Brasil, de Portugal, de Angola, Moçambique e Cabo Verde. E vamos ter dupla certificação de uma universidade brasileira, que é a Universidade Mackenzie, e de uma universidade portuguesa, que é a Coimbra Business School. Enfim, para isso eu vou reunir também uma vez mais the cream of the cream da gestão de pessoas a nível internacional, porque temos desde o Chief People Officer da Google nos Estados Unidos, que é o nosso professor, etc. Enfim, hoje é aquilo que me está a dar mais tesão, digamos assim, é criar esses cursos de alto nível internacional, pegando com aquilo de melhor que há em termos internacionais e oferecer isso ao mercado premium, não é? Mercado mais qualificado. Mercado de executivos, né? Se chegasse um garoto pra você e dissesse assim, pô, eu tenho o sonho de ser CEO, o que eu tenho que correr atrás? Lá assim um Cristiano Ronaldo, um garoto que entra no futebol, sabe? Fala assim, pô, quero ser um grande futebolista, o que eu preciso fazer, né? O que você diria? Ser CEO não é um objetivo, ser CEO é uma consequência. Boa. Uhum. Portanto, o cara tem que ser muito bom naquilo que ele faz agora. Se ele for sempre muito bom naquilo que ele faz agora, é a tal espiral que eu falei da cobrança da competência, não é? Se ele for muito bom naquilo que faz agora, nem que seja como trainee, quando surgir uma oportunidade mais exigente, vão chamar o cara, não vão chamar o outro cara. E ele vai ter a oportunidade de aprender mais. E como vai aprender mais, vai fazer melhor. E então ainda vai ser chamado para outra coisa melhor, e um dia vai ser chamado para CEO. Então, CEO não é uma meta, é uma consequência de fazer bem aquilo que ele está fazendo no momento, em cada momento, não é? Eu gosto disso porque, um pouco da maneira como eu penso a vida, porque se um dia for uma meta, vai ser um grande saco o dia que você chegar lá, porque daí você vai querer mais uma, né? Aí você falou, qual que é a próxima? Porque já ser CEO não vale mais a pena. O Eros de Platão diria, né? Amar é desejar. Aquilo que você desejava tanto acabou. Né? Você já sentou naquela cadeira. E agora? Que porcaria. Não é? Então não pode ser não pode ser a razão, o que eu mirei como alvo. Tem que ser aquilo que eu tenho que estar ali para inspirar outras pessoas. Eu lembro de uma propaganda eu acho que era da Fiat, se eu não me engano. Era um pessoal com uma picape subindo para chegar no topo de uma montanha. E aí tinha todas aquelas dificuldades para subir e tal. E aí eles chegavam lá e tal, aí eu olhava e... legal. E agora? Vamos voltar, né? aí voltava, né? Então acho que um pouco do que a gente extrai também aí da conversa do Pedro é a gente aproveitar o caminho, né? A gente não achar que o ponto final que é a questão em si, né? Mas como é que você aproveita o caminho? Como é que você tira esses aprendizados, essas virtudes? Como é que você cresce ao longo do caminho, né? E não para ser grande você tem que ir crescendo ao longo do caminho, né? Acho que é um pouco disso que o Pedro traz para a gente. Eu acho que essa questão do caminho, que é mais importante que o destino, não tenho dúvida nenhuma disso, não é? Uhum. Eu lembro-me que um dos meus carros imaginários durante muitos anos da minha vida era ter um Jaguar. No dia em que eu tive o Jaguar, eu esqueci que tinha Jaguar. Para mim era exatamente um carro como qualquer outro carro, quer dizer, deixou de ter
aquele glamour que eu durante décadas imaginei que eu ia ter, pensar que ia sentir dentro de um carrão, etc. Mas já agora, se vocês me permitem, eu contava uma história breve de um dos homens mais ricos de Portugal, o Belmiro de Azevedo, que era muito interessante, que tem tudo a ver com isto que estamos falando. Ele era filho de um carpinteiro e foi uma pessoa o self-made man, que chegou ao homem mais rico de Portugal, dono de várias indústrias, da maior rede de supermercados, etc. E ele um dia deu uma entrevista e a jornalista viu que durante a entrevista foi lá o alfaiate tirar medidas para ele fazer um terno, foi o sapateiro tirar medidas para lhe fazer os sapatos e perguntou, mas você não vai você tem não sei quantos shoppings, não vai nos seus shoppings fazer compras da sua roupa? E ele disse, não tem tempo, não tem como. Até que ela lhe fez esta pergunta, então o que é que lhe dá prazer na vida? E ele pensou um pouco e disse, olha, o que me dá prazer na vida eu comprei a casa que era que os meus pais moravam de aluguel lá na pequena aldeia que nós morávamos. Comprei essa casinha, uma casinha humilde, reformei essa casinha, fiz um puxadinho e hoje o que me dá prazer é estar nessa casa que era dos meus pais e reunir com os meus filhos e com os meus netos, que é muito difícil, porque eles também hoje são presidentes de outras empresas e conciliarmos tempo para estar a família toda junta é realmente muito difícil. Aí a jornalista perguntou, puxa vida, então você passa a vida toda a trabalhar que nem um escravo para ter aquilo que você tinha na sua infância, que era morar na casa da família do seu pai, essa tal casa que você comprou? E ele disse assim, pois é, mas há uma grande diferença, que eu antes tinha, mas não desejava, e hoje desejo e é muito difícil ter. Então é essa dificuldade de realizar o desejo que me dá a satisfação daquilo que hoje é mais satisfatório. Então quando temos alguma coisa assim na mão, provavelmente se não deixou de ser satisfatório, vai ser rapidamente não desejável. Ô Pedro, eu queria aproveitar e pedir para você contar uma história que eu acho que em outro podcast aqui eu acabei comentando, que foi uma história que eu aprendi com você, de uma vivência tua também, e você que gosta de contar história e tem bastante história para contar, e você estava falando aí de gestão de alto impacto, e a gente também falava no podcast anterior, a gente falava o quão complexo é ser simples às vezes, né? E eu lembro de uma história que você contou de um trabalho que você fez numa transportadora em Portugal, né? E o resultado que você teve, né? E aí você teve a história lá dos caminhões lá, enfim. Se você puder contar essa história pra gente, porque eu acho que é uma história que sintetiza bastante essa questão do impacto, da simplicidade, como que você chega em resultados, né? Esse foi realmente um episódio da minha vida que eu diria que eu fui, nesse episódio, fui mais espectador do que propriamente agente. Foi o seguinte, hoje é uma empresa, só para vocês terem uma ideia, eu fiz esse trabalho há cerca de 25 anos atrás lá, era um trabalho relacionado com gestão de desempenho. E ainda recentemente, há coisa de um ano, o presidente, essa empresa antes era uma pequena empresa localizada numa cidade periférica de Lisboa, que era a cidade de Loures, e hoje é líder de logística da Península Ibérica. Não é? É a maior empresa de transportes da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E eu ouvi há pouco tempo uma entrevista do presidente em que ele dividia a história da empresa entre antes e depois daquele projeto que eu liderei nessa empresa. Portanto, vejam o impacto que esse projeto teve. Mas como é que o negócio começou? Nós tínhamos desenvolvido esse modelo de gestão de desempenho, definição de metas, cobrança de resultados, todas essas coisas, e depois no final havia que reconhecer, dar um prémio de desempenho às pessoas que tinham tido melhor desempenho. Só que aquilo coincidiu com uma mudança de leis na União Europeia
em que os caminhões tinham que parar a meio do percurso, e isso veio praticamente a arruinar, do ponto de vista económico e financeiro, a empresa, que não tinha escala para esse tipo de exigência legal, e a empresa estava prestes a fechar a porta, prestes a falir. Aí o presidente me chamou e disse: olha, Pedro, infelizmente desenvolvemos todo esse trabalho de gestão de desempenho que você fez, bem feito, etc., mas não vamos ter como pagar prémio. Eu disse assim: não pode, isso vai desacreditar tudo que nós fizemos. Porque o nosso pressuposto era exatamente que desempenho diferente tem recompensa diferente. Então, se não dá recompensa, tudo que nós fizemos não só foi perdido, como vai ter um resultado negativo. Aí ele olhou para a estante que ele tinha na sala dele e viu um monte de caminhãozinhos que as empresas, as concessionárias de caminhões faziam, punham o logotipo do cliente no caminhãozinho para ele colocar lá no escritório e ficar a olhar para o caminhão e dizer: olha, que legal eu ter um caminhão da Volkswagen ou um caminhão da Mercedes aqui com o logo da minha empresa. E ele disse: olha, Pedro, eu só ceder os caminhõezinhos, é a única coisa que eu tenho para dar. E eu, de uma forma muito ingênua, disse assim: dá os caminhõezinhos, não pode não dar nada, né? E longe de mim pensar que ele ia dar os caminhõezinhos de presente ao cara que tinha tido um desempenho melhor, né? Mas deu mesmo. O que é que aconteceu? Como aquilo era uma comunidade relativamente pequena, o cara que tinha tido melhor desempenho levou o caminhãozinho para casa, que deu ao filho, o filho ia brincar com o filho do outro que não tinha recebido o caminhãozinho, o filho do outro que não recebeu o caminhãozinho ia perguntar ao pai: olha, porque aquele e o Zezinho, o pai do Zezinho ganhou um caminhão e você não ganhou? E o cara tinha que justificar: não ganhei porque o cara produziu mais do que eu, foi mais contributivo para a empresa do que eu. Então isso gerou um compromisso dos empregados para conseguir no ano seguinte levar também um caminhãozinho para entregar ao filho, que teve um valor simbólico muito maior do que se eles ganhassem meio salário, um salário ou 2 salários, não é? Então às vezes é esta simplicidade, é esta capacidade que nós temos de transformar as coisas simples, que aliás é o conceito do Agile Mindset, não é? Muitas pessoas usa-se muito a palavra Agile com o significado de rapidez, e não é assim. O Agile não é necessariamente mais rápido, é com certeza mais simples. E fazer as coisas simples às vezes é mais difícil. Eu cito sempre o Churchill, o primeiro-ministro inglês da Segunda Guerra Mundial, que quando ele escrevia uma carta mais longa, ele terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Uhum. Porque, de facto, ser sintético dá mais trabalho do que ser prolixo. Uhum. Ir ao essencial dá mais trabalho do que complicar o desnecessário. Uhum. E naquele caso nós atingimos aquela simplicidade por mero acaso, mas que é uma evidência que às vezes uma recompensa simbólica acaba por ter um valor para os outros muito maior que uma recompensa financeira ou de outro tipo. Eu sempre digo isso, o Carlos, como especialista de remuneração, poderá comentar que a forma mais cara de pagar é com dinheiro, não é? Concordo. Então há muitas outras formas de pagar, com work-life benefits, com vários tipos de recompensa, etc. Quando o cara não tem outra forma de pagar, dá dinheiro, mas até dá dinheiro a outras formas provavelmente mais valorosas para as pessoas que o próprio dinheiro. Talvez a mais cara e nem sempre a mais eficiente, né, Pedro? Nem sempre ela vai trazer os resultados que você quer. A gente dá voltas e a gente chega nas percepções de valor de novo, né? Que é esse o ponto de você conseguir ter essa condição. Se você conseguir entender isso, você consegue mobilizar tudo que você precisa, cara. Você consegue engajar as pessoas, porque você oferece exatamente aquilo que tem valor para elas, não o que você acha. O que tem valor, eu entendi, né? Daquele exemplo que o Pedro disse, né? Quando olha para aquele executivo e ele fala assim, o que tem valor ali eu conseguir voltar para aquela casinha, para sentir, para relembrar, aquele momento nostálgico. Cara, dinheiro nenhum vai me dar isso. Se eu chegar no banco e falar, me dá 1 milhão de euros, me dá 5 milhões de euros, e aí você olha pro dinheiro e fala, dê agora para mim aquela... Não tem condições, cara.
E aí vem um pouco da sabedoria que a gente vai encontrar na cultura judaica ou outras culturas que tem, né? Um pouquinho de querer abraçar o vento, de segurar, e a gente chega à conclusão de que o valor não tá nisso, né? É muito doido. E aí são as pessoas que vão ficando diferentes, né? É aquele sujeito que você vai se transformando e que você já não se reconhece mais naquele outro, porque você já mudou os valores, a forma de perceber as coisas, né? É isso que vai mudando, né? Aula, hein, meu? Sabia que o Pedro ia ser inspirador. Pedro, você tá no nosso penúltimo episódio do ano, cara. E não é porque é menos importante. Se fosse 2 na frente, eu já não apareci. Nossa, pra gente é um privilégio. Conversas assim que eu acho que a gente quer trazer. Eu tava contando pro Carlos, a ideia desse programa foi essa, sabe? Eu não quero aqui tratar da parte técnica, de compensação ou de qualquer outra área de recursos humanos, assim, sabe? Existe momento para você pensar nisso. Mas eu acho que existem muitos momentos mais importantes que é que bota o sujeito em reflexão sobre alguma coisa, sabe? Quando você fala nesse método, ele tem a simplicidade, mas ao mesmo tempo ele agrega tantas coisas. Quando você pensa num squad para determinada coisa, você fala assim, por quê? Eu quero integrar conhecimentos, eu quero avaliar a construção de cada coisa que eu faço diariamente, eu quero errar rápido e consertar rápido. Isso é novo, é muito top, não é fácil de aplicar, é bonito. Tem gente que fala, não é assim que a coisa acontece. Mas está dentro disso tudo que a gente quer falar, sabe? Desses momentos de transformação, inspiração. Eu não queria um programa para falar de método, eu queria alguém que viesse maluco aqui, que dissesse um monte de coisa, que dissesse das coisas que já curtiu na vida e que não curtiu, como percebe a vida. E daqui então, você que nos ouve, constrói o que você quiser do lado de lá. Pega as ferramentas, joga fora se acha que alguma coisa não funciona, pegue outras. Desliga o episódio, solta o dedo no like, solta o dedo, você fala o que você quiser, cara, sabe? Mas pensa a respeito, né? Se há uma coisa que eu aprendi nessa minha vida errante, foi com as civilizações orientais o conceito do desapego. Não é? Nós temos de estar permanentemente prontos para perder algumas coisas para ganhar outras. Querer agarrar a tudo muitas vezes nos impede de evoluir, nos impede de avançar. Então esse desapego é difícil, não vou dizer que seja fácil, porque é difícil. Muitas vezes você tem determinadas conquistas, por exemplo, eu já usei Jaguar, neste momento não tenho carro, não é? Para mim, a filosofia dos dias de hoje não faz sentido ter carro. Se eu precisar de uma viagem assim maior durante o final de semana, alugo um carro. No dia a dia, prefiro usar os transportes públicos, não é? Porque os transportes públicos acabam por ser mais cómodos para mim do que levar o carro, procurar estacionamento, pagar seguro, pagar essas coisas todas, quando eu tenho transportes públicos na porta de casa excelentes, não é? Que são cómodos, que são seguros, que têm tudo isso. Então, isso é preciso um desapego, não é? Porque há pessoas que ainda acham que ter carro tem a ver com o estatuto social delas, não é? Você hoje na Europa encontra isso, encontra primeiro-ministro dos países nórdicos e de bicicleta para o governo. Eu lembro que a última tomada de posse do Presidente da República aqui em Portugal, o cara, a casa dos pais dele, já falecidos, não é? Mas que ele mantém a casa, ficava a 3 quadras do Parlamento, e o cara saiu a pé da casa dos pais e foi tomar posse como Presidente da República no Parlamento, não é? Noutra circunstância, o cara tinha de ir com um carrão, com batedores da polícia na frente, para mostrar que o cara era muito, muito importante. Há uma empresa de móveis que não tem no Brasil, não sei porquê, porque eu acho muito baratos e cómodos, é o IKEA. IKEA é que você compra um móvel desmontado, uma empresa sueca. O dono do IKEA é um senhor que não tem filhos nem sobrinhos, já tem mais de 90 anos, ninguém sabe muito bem a quem ele vai deixar a fortuna, mas ele é conhecido por ser mão de vaca, não é? Então o cara, inclusive os copinhos de plástico do café lá do escritório, o cara vai e lava para usar de novo. Esse é raiz, né? Esse é o pão duro raiz, né?
E o cara veio inaugurar uma das lojas ou fábrica, acho que era fábrica aqui em Portugal, com 10 mil empregados e tal. Estava o governo todo, estava o Presidente da República, estava o Primeiro-Ministro, todo mundo esperando pelo cara para inaugurar essa fábrica, tudo, enfim, com os batedores da polícia, com tudo isso, e o cara não via meio de chegar, não é? E os helicópteros da mídia à procura do carro, quando é que ele chegava, o cara vem de ônibus e vai inaugurar a empresa dele, não é? Desceu no ponto de ônibus e foi inaugurar, não é? E acho que ficou num hotel, assim, hotel de caminhonete. Budget. Não, isso para ele é o palácio. Devia ser daqueles rotativos, daqueles das primas. Por período, né? Aquele por período. Não, eu só vou dormir 4 horas, beleza, né? Assim, né? Eu não durmo muito. Mas também. Então, há pessoas que têm essa filosofia de vida que, de facto, torna a vida com foco noutros valores. Uhum. É mais naquilo, no ser e menos no ter, não é? Sim. Tem uma música que eu gosto, dos Arraiz. Os Arraiz é uma dupla. Uns garotos que cantam uns negócios bem maneiros, e ele diz assim, né, numa dessas músicas: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar, né, que eu consiga lidar com a vida nesse nível, que eu ganhe um carro super maneiro agora, e que no instante seguinte eu olho e digo assim, se eu ficar sem ele não faz parte de mim, sabe? Abro mão, perco. Se eu comprei uma casa linda e legal, no instante seguinte eu olho e falo, se eu perder essa casa, nada vai mudar na minha vida, entende? É um libertador, né? Muito, isso é libertador, né? Mas eu vou dizer que hoje, esse mundo dos serviços, de certa forma, não é porque o cara tem uma consciência filosófica e bota em prática, não. É que o mundo dos serviços é o que o Pedro tá falando, né? Você não quer mais ter um carro, você aluga um carro. Você não quer ter uma casa, você aluga uma casa. Você não quer ter mais o DVD nem o CD. Você aluga um serviço de streaming e resolve tua vida. Então, quase que é meio que assim, é um desapego por conta de não ter a condição de você materializar o desejo daquilo que você tem. A não ser agora que você seja um cara muito alternativo e acessa um CD e paga mais caro do que a gente pagava antes e já achava, né? É muito doido isso, cara. E você está falando do lado do consumo, mas falar do lado do empreendedor é a mesma coisa. Hoje vivemos no capitalismo sem capital. É verdade. Antes só um cara milionário é que montava uma empresa. Hoje um laptop custa metade do preço de um smartphone. Sim. E qualquer pessoa que compra um laptop pode criar um unicórnio. Sim. Não é? Pode virar multimilionário num ano. Sim. E só precisa de talento para isso. Talento, conhecimento, não é? Não precisa ter um investimento financeiro. Então este mundo, digamos assim, etéreo que nós vivemos é muito interessante, porque é muito mais democrático, não é? Acho que o mundo nunca foi tão democrático quanto é hoje. O sociólogo Daniel Bell falava disso na década de 70 já, né? Ele falava a era do conhecimento. E é o que a gente vê hoje. O cara cria um aplicativo como o WhatsApp e vende para um Facebook por 14 bilhões e, cara, o que ele é? Efetivamente, não é um bem, não é um meio de produção, uma fábrica no início do século XX, tangível, que você tem, você apalpa e fala, tá aqui, ó. Não tá, filho. Se alguém apertar um botão lá em cima e desligar o satélite, acabou aquele produto que vale, né? E quando ele para, todo mundo entra em pânico. Não, né? tá aí. Tá vendo? Você vê que é um negócio muito doido. É a era do conhecimento, em que o teu conhecimento pode produzir algo, você tirar algo do zero e transformar em algo super caro e valoroso, né? Mas o desapego tá também no cargo. O Pedro foi um cara que desapegou de umas paradas e eu gostei. Lá nos 24 anos de idade, né? Depois como presidente de uma organização, para começar a aprender sobre método ágil e como você disse, né? Cara, eu voltei a ser um estagiário, né? no conhecimento, porque tinha... Imagina, você tinha uma garotada, cara, 30 anos, 40 anos mais jovem que você, tava na mesma turma, né, cara? E você sentado ali, meu. É muito doido isso, né? É abrir mão, né, de um status que realmente não leva a lugar nenhum. Acho que isso vai muito de encontro com o propósito, né? Assim, o que é teu propósito de vida, né? Então, essa inquietude do Pedro acho que tem muito a ver com isso, né? Então, assim, não é o ser, né? Desculpa, não é o ter, né? Mas sim o ser, né? É o prazer de conhecer, Pedro. Resume você, cara? É o prazer de conhecer. Aliás, eu
um dia vi uma propaganda do metrô, no metrô de Paris, era uma propaganda aos museus franceses, que tinha apenas uma frase muito simples e que eu achei que resumia a minha vida. Era o seguinte: prazer de conhecer. É o prazer de conhecer que leva as pessoas a visitar museus. E eu diria que é o prazer de conhecer experiências novas, de vivenciar experiências novas, que me faz, digamos, viver nesse desassossego desde sempre, não é? Cara. Então esse desassossego é provocado por essa necessidade de conhecer coisas novas, conhecer experiências novas, pessoas novas, países novos, empresas novas. E de facto o meu património é esse conhecimento, não tenho outro património para deixar como legado, não é? Então, e esse ninguém tira e não se perde, né, Pedro? Mas a única forma de o transmitir é exatamente pelo convívio com outras pessoas, pelo convívio com os alunos na universidade, pelo convívio com as minhas filhas, com a minha família, pelo convívio com os meus amigos, pelo convívio com os meus clientes. É assim que eu me vou perpetuar. Eu nunca esqueço, tive meia dúzia de professores e também de clientes que eu recordo praticamente todos os meses, porque são pessoas que fizeram a minha diferença, que fizeram diferença em mim, que foram inspirações de facto, não foi inspiração só intangível, era coisa que tinha a ver com o meu modo de vida, com as minhas crenças. E a maior ambição que eu posso ter é exatamente um dia desaparecer e perpetuar na memória dessas pessoas, por alguma coisa que eu fiz que faz com que elas de facto tenham uma vida melhor, errem menos, acertem mais, tomem iniciativas novas, diferentes daquelas que eu tomei, mas que pelo menos não repitam os mesmos erros. Então, essa é a ideia que eu tenho de eternidade. A ideia que eu tenho de eternidade é a sua ação perpetuar além da sua presença física, não é? E se você entrar no meu LinkedIn, eu devo ter lá à volta de 200 pessoas, muitos clientes e alunos, e entre elas tenho lá da vice-presidente de RH da Heineken a nível mundial, que foi minha trainee. Ela era contadora e um dia veio falar comigo quando eu era diretor da Mercer, ainda não era presidente, veio falar comigo e disse assim: eu quero ser consultora de RH. E eu assim: como é que você é contadora, quer ser consultora de RH? Mas eu estudo, eu faço, eu não sei o que, eu quero. E eu assim: então, isso para mim é que é importante, não é se você tem o curso de administração, se você tem o curso de psicologia, o importante é você querer. E então me diz os cursos, o que é que eu tenho que fazer? Eu assim: não, vem trabalhar comigo e ver como eu trabalho. É simples. E ela hoje chegou numa posição de destaque a nível mundial e teve a humildade de escrever lá no LinkedIn que se ela chegou onde chegou foi porque começou daquela forma. Se ela não tivesse começado, digamos assim, com aquele pragmatismo, com alguém que acreditasse nela e lhe desse a oportunidade dela ver como se faz, em vez de lhe dar conselhos sobre como deva fazer, talvez ela não chegasse tão longe. E isso para mim hoje é a minha grande recompensa da minha carreira, é ver que há pessoas como ela que eu de alguma forma contribuí para que elas hoje até possam ser muito melhores do que eu. Não é? E isso é uma grande satisfação, e isso é a satisfação maior, não é o dinheiro que se ganha, não é os cargos que a pessoa tem, é saber que a pessoa fez a diferença na vida de alguém. Parece uma história que eu conheço. Vem e me segue. Acabou. Vem e me segue. Vem aqui agora e... Pedro, que honra ter você aqui. Já disseram que você é um cara... O Carlos me seguiu quando saiu da E-Group, não é? Saiu também. Essa parte pula, Pedro. Pedro, pra acabar, já disseram que você é um cara brilhante, cara? Já disseram. Eu sou brilhante, já...
Quem me disse que eu era brilhante foi o filho da minha secretária. Um dia o cara foi lá visitar a mãe e andava lá deambulando pela minha sala, que eu tenho uma coleção de abridores de carta, e o cara estava vendo a coleção. Às tantas eu sinto uma mão mexendo na careca. E eu olhei para ele e eu disse: o que é que você está fazendo? E ele assim: puxa vida, você deve ser muito inteligente. Eu assim: mas por quê? A sua careca é tão brilhante? Sensacional. Imagina o moleque. Sensacional. Isso aqui, ó. Eu fico imaginando. Era filho da tua secretária, Pedro? Isso? Filho da tua secretária? Era o filho da minha secretária. Eu fico imaginando a secretária, pois né? É, deve ter surtado na hora, né? Vou atualizar meu currículo, né? Então já sim. E o nome dele é Pedro também. Então, esse Pedro disse que eu era brilhante, mas era porque a careca era muito oleosa, não era por outro motivo. Não, mas tu é um cara brilhante, cara. Pedro, eu queria agradecer muito. Pô, tu é um cara brilhante mesmo. Essa conversa, o privilégio que nós tivemos aqui contigo. Eu agradeço muito você, Carlos, por ter proporcionado esse momento gostoso entre a gente aqui. E que eu acho que você tá cumprindo. Eu acho, não, eu tenho certeza, porque esse episódio vai pra muita gente que nunca ouviu falar do Pedro e desse legado que você quer deixar, dessa influência pra transformar outras pessoas. Não tenha dúvida que esse áudio vai longe com essas ferramentinhas que a gente tem no celular hoje, YouTube, né? Parabéns, Pedro. Obrigado, viu, cara? Não, eu aqui agradeço. Foi uma conversa muito prazerosa. E se eu puder inspirar alguém, que inspira não terem receio de mudar, porque esse desapego que nós temos que ter para o antigo, este abraçar que nós temos que ter para a coisa nova, e por um lado o prazer de conhecer e por outro lado o prazer de servir. Isso tudo junto dá uma vida incrível, excelente. Ninguém pode reclamar da vida se tiver esses ingredientes todos juntos, não é? Que tá aí top. A receita. Tá aí a receita. Obrigado. Muito bom. Carlos, valeu. Cara, obrigado, Pedro, obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Você que nos segue e tá ouvindo o episódio, ó, então senta o dedo nesse like agora. E esse é o penúltimo episódio da temporada. Semana que vem tem o último, com a Fernanda Futada, que você deve estar pensando: cadê a Fernanda? Ela será entrevistada. Muito obrigado. Ó, meu telefone tocando aqui, ó. Olha lá, ó. Desligado. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Até mais.